Sou a Thelma Peronti, aluna aqui da FARA, e terei a responsabilidade por conduzir este evento. Nestes dias, teremos a honra de receber especialistas, profissionais de destaque, que contribuirão com seus conhecimentos e experiências sobre temas fundamentais no universo jurídico. Aproveitem para integrar e questionar, pois esse será um momento ímpar para nosso aprendizado e crescimento. Agradeço a presença de cada um de vocês, especialmente a comissão organizadora, e espero que essa semana seja repleta de inspirações e troca de saberes. Muito obrigada. Neste momento especial, iremos agradecer a generosidade e a confiança das empresas que nos apoiaram para que esse evento acontecesse. Dr. Paulo Scatolin, da Scatolin Assessoria Jurídica. Doutora Júnia Braz Ferreira Balesteiro, da JB Advocacia Soluções Jurídicas. Dr. Gustavo Elo, professor da casa. Elo Advogados Associados. MCBN, Transações Imobiliárias. Doutora Graziela Quirino, da Advocacia Quirino. Doutor Ronaldo Miguel, advogado. Projeto Aspira. Tami Doces Artesanais, que contribuiu para o nosso coffee break. Exclusiva Store, que também contribuiu para as nossas almofadas. Araraquara Veículos, Health Life e Tecmark Gestão e Tecnologia. Aplausos. Daremos início agora à composição da nossa mesa, chamando primeiramente o diretor-geral da Faculdade de Araraquara, Dr. Paulo César Scatolin. Em sequência, professor mestre Aleandro Espelho, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Araraquara. Doutora Ana Paula Comini Sinatura Asturiano, representante do corpo docente da Faculdade de Araraquara. Doutora Clara Maria Rinaldi de Alvarenga, presidente da 5ª subseção da OAB, representando a subseção da OAB de Araraquara. Doutor Michel Henrique
Cabrio Rigolin, conhecido como Michel Cari, vereador do município de Araraquara e egresso da FARA. E Gislaine Martins Ferreira Fernandes, representante do corpo discente da Faculdade de Araraquara. E, por fim, muito importante, o palestrante da noite, Dr. Daniel Romano Soares. Passo a palavra agora para o nosso professor Leandro. Boa noite a todos. Com imenso prazer que iniciamos a 12ª Jornada Jurídica da FARA, Faculdade de Araraquara. E para o nosso curso de Direito isso é muito importante, porque ele vai reforçar conceitos, aprendizados e valores que nós, aqui na academia, aprendemos no dia a dia. E quero de antemão agradecer a todos os presentes, os convidados, professores, alunos e demais participantes, para prestigiar essa tão importante noite, que conta com a presença ilustre do Dr. Daniel, que gentilmente aceitou o convite para trocar experiências, conhecimentos e enriquecer o nosso dia a dia, o nosso saber jurídico. Que possamos entender, participar e agregar conhecimento com mais essa brilhante noite de palestra. Uma boa noite e uma boa palestra a todos. Obrigado, professor Leandro. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem acomodados. Nós iniciamos a nossa 12ª Jornada Jurídica. Acredito que nós vamos ter uma noite muito especial aqui hoje. Gostaria, de antemão, agradecer ao comando do 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara, na pessoa do comandante Richard, pela banda instrumental nos agraciar aqui com a sua presença. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, nós iniciamos. Eu vou pedir para os convidados, para o nosso convidado, para que nós possamos sentar. Depois nós vamos levantar para a execução do hino, mas vamos nos sentar, por favor. Assim fica melhor, nós já nos acomodamos aqui, né? Por favor. Pode sentar lá na lateral. Eu acho que a gente fica um pouquinho melhor, né? Ficamos mais acomodados. Pessoal, gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos, reforçando o agradecimento ao 13º Batalhão de Araraquara, que gentilmente atendeu o nosso pedido. Por favor, estendam lá os nossos agradecimentos ao comando da PM. Muito obrigado pela presença. Nós tivemos a oportunidade de recebê-los também na nossa Jornada Jurídica de 2019 e foi muito legal, muito bacana. Então, é muito importante a presença da PM aqui na nossa Jornada Jurídica. Nós tivemos uma ação teatral aqui na nossa instituição, e que foi muito legal, foi um simulado. Não sei se os senhores participaram, mas foi muito legal, foi muito abrangente a ação, foi muito bacana. Bom, nós então iniciamos a nossa 12ª Jornada Jurídica de 2025, com o tema Sociedade em Transformação, Patentes, Direito e Criminalidade na Era Digital. E aqui eu gostaria de tecer alguns comentários. Eu fiz aqui uns apontamentos, tá, gente? Normalmente eu não gosto de ler, eu não gosto de olhar, consultar papéis. Mas como é muita gente, eu fiz questão aqui de fazer uma pequena introdução. Eu não quero ser prolixo, mas eu não podia deixar de agradecer a todos que participaram de todo esse processo. Em primeiro lugar, a Thelma, que se prontificou e com muita atenção e com muita dedicação, hoje conduz a nossa cerimonialista. Parabéns, obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer também ao professor Leandro, pela organização da jornada jurídica, sempre com o capricho e o cuidado necessário para os nossos eventos, professor? Muito obrigado pela organização. E gostaria de aproveitar esse ensejo, colhendo o ensejo, agradecer todos os integrantes da comissão da jornada jurídica, os nossos colaboradores, sem os quais não seria possível a realização da 12ª Jornada Jurídica na Faculdade de Araraquara.
Então, agradeço cada um de vocês. Não vou mencionar os nomes aqui, porque são vários integrantes, mas é importante que saibam o apreço e o carinho que temos pelo vosso trabalho, que foi de fulcral importância para a realização, para a concreção da nossa 12ª Jornada Jurídica. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também os nossos alunos, evidentemente, os nossos egressos. Eu vejo que aqui nós temos alguns egressos muito bem posicionados, alguns advogados, outros auditores fiscais. Nós temos ainda representantes, ou representante egresso, representante da nossa Câmara Municipal, representante do Legislativo, né? E que compõem a mesa hoje. Então, é um prazer recebê-lo aqui, doutor Michel, né? Eu relembro das aulas e dos momentos importantes que nós passamos aqui na instituição, né? A Faculdade de Araraquara tem esse espírito sempre acolhedor. E ver que o nosso trabalho se reverbera no futuro dos nossos alunos é algo de muita gratidão, muito significativo. Gostaria de agradecer também o nosso corpo docente, né? Temos a presença aqui da professora Larine, professora Daniela, professor Romão, professora Ana Paula, que hoje compõe a nossa mesa, é uma professora, uma magistrada, a professora Camila, e o professor Gustavo. Eu não sei se ficou alguém aí que eu não vi, né? O professor Leandro, evidentemente, já está aqui conosco, né? Mas, enfim, agradecer a presença dos nossos professores também, que são os vetores de transformação. São eles que levam a vocês todo o conhecimento, toda a informação, toda a notícia que é necessário para que vocês tenham um curso elitizado. Muito importante. Parabéns, professores. E gostaria de agradecer também aqui aos advogados presentes. Doutora Marcela, parabéns pela sua presença, obrigado, parabéns pelo seu trabalho também. E é muito, muito bom recebê-la aqui. Gostaria de agradecer a presidente da OAB, da 5ª Subseção de Araraquara, doutora Clarinha Alvarenga. Doutora, muito obrigado por sempre prestigiar os nossos eventos. A senhora e o doutor Paulo Sartre, porque por questões alheias à vontade dele, não está presente hoje aqui, mas eu quero fazer menção ao nome dele, porque sempre esteve presente também, né? Mas eu gostaria de agradecê-la por toda a força que a senhora traz e oferta para a nossa instituição, né? Todo o apoio. Então, é muito importante ter a casa da OAB, a OAB conectada, interceptada às ações da Faculdade de Araraquara. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito importante sempre. Bom, aí eu gostaria aqui de agradecer o doutor Michel, novamente, Michel Bigoli, Michel Caio, pela presença, né? E é um prazer recebê-lo, doutor. Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao doutor Daniel Romano Soares. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, gentilmente aceitar o nosso convite. O senhor sempre muito atencioso, muito prestativo, desde o primeiro contato, né? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. É uma honra recebê-lo na nossa 12ª Jornada Jurídica, e eu tenho certeza que todos estão ávidos aqui para ouvi-lo, né? O senhor é um jovem magistrado que tem essa representatividade bem marcante no Poder Judiciário, e eu tenho certeza que o senhor atua aí com a atividade judicante, com maestria e sempre com muita responsabilidade e proferindo decisões salomônicas, eu tenho certeza. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco nós vamos abrir a oportunidade aí para o professor falar um pouquinho sobre a sua palestra, o tema que o senhor vai abordar, né? Então, eu gostaria, nesse momento, desculpe falar tanto, é inerente, professor, advogado, já viu, né? Deu um microfone na mão de um advogado, já viu, né, professora? Professor, então, a gente não quer largar mais. Mas, enfim, eu gostaria que quem pudesse ficasse em pé, e eu vou pedir gentilmente para que a banda instrumental possa executar o nosso hino nacional brasileiro. Por favor. Você pode ficar? Claro. Sou filho da... Você pode, Tudo bem, se você quiser. Obrigado.
As palmas e os agradecimentos, com certeza, são merecidos aos nobres PMs que aqui estão presentes. Mais uma vez, nós elevamos os nossos agradecimentos. Pessoal, antes de dar continuidade, eu gostaria que o pessoal que está sentado aí, para o fundo, viesse um pouquinho mais para frente, para a gente poder concentrar a nossa noite aqui, se possível, por favor. Se tiver lugar, peço para que vocês cheguem um pouquinho aqui para frente, por favor. Antes de nós darmos continuidade e abrir a palavra para o doutor Daniel, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Clara, presidente da OAB, da 5ª subseção de Araraquara. E, na sequência, passo a palavra também para o doutor Michel Cari, para que possa usar a palavra e que possa falar um pouquinho com vocês. Boa noite. O doutor Paulo fala que advogado gosta de falar, né? Professor, imagina, advogado e professor, eu não sou. Presidente da ordem gosta de falar em pé. Posso ficar em pé? Deve. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero, na pessoa do professor Paulo, cumprimentar a todos os coordenadores do curso aqui de Direito da FARA. Quero cumprimentar também o Michel Cari. Na sua pessoa, Michel, leve meus cumprimentos ao Legislativo, à Câmara dos Vereadores, também representado por você nessa noite. Quero cumprimentar ainda o corpo docente, na pessoa do meu amigo Gustavo Erlo. Gustavo, é um prazer estar aqui e vê-lo aqui. Quero cumprimentar ainda a advocacia, na pessoa da Bruna, da Grazi, vejo aí da Marcela, vejo muitos advogados aqui, e quero cumprimentar principalmente vocês, né? Vocês que são o futuro da advocacia, né? Vocês que são a força que vem posteriormente para nós. Eu costumo falar, doutor Paulo, nas nossas entregas de carteira, que a jovem advocacia que nos dá gás, né? Nós que já estamos aí, como a doutora Ana Paula sabe, habituados à justiça, né? Já estamos aí, brigamos com os colegas, né? Então a jovem advocacia vem para dar muito gás. Quero então dizer a vocês, alunos da FARA, que a ordem está aberta a vocês e que a gente aguarda vocês lá, né? Eu, a doutora Bruna, a Grazi, a Marcela, aguardamos vocês lá, a doutora Erlo, a doutora Aline, aguardamos vocês todos lá, e a Casa da Advocacia vai estar sempre aberta aos alunos da FARA, né? Então, faço esse convite, mesmo ainda alunos, se quiserem ir lá, se quiserem conhecer, se quiserem participar de algum processo, de alguma comissão, podem procurar o pessoal que vocês têm mais afinidade, que o doutor Paulo pode ser, né, o doutor Erlo, enfim, e me procurarem, tá? E a gente vai trazer vocês para dentro das comissões, trazer vocês para dentro da instituição. Cumprimentar ainda o doutor Paulo, o doutor Mariano, representando a Associação de Américo Brasiliense, está lá no fundo,
né, doutor? Não menos importante, e agradecer, mais uma vez, em nome aqui da sucessão, o convite para estar aqui presente nessa noite tão representativa, parabenizar aí a banda do 13º Comando da Polícia Militar. É maravilhoso ouvir vocês, sempre uma emoção. Mais uma vez, diz que discurso bom é discurso curto, né? Então eu vou parar de falar, vou passar aqui para o meu amigo Michel, e a gente vai seguir nesse procedimento. Boa noite a todos e obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou sair um pouco do protocolo, quero mandar um abraço ao meu amigo Fabinho Peixoto, e a Bruna está aqui, conhece a minha história muito antes de me formar, muito antes de ser vereador, conhece a minha história na música, na produção de eventos, então, muito obrigado, fico muito feliz de encontrar vocês aqui. Um abraço também a todos os policiais militares, músicos aqui, que eu, nas minhas políticas públicas, gosto de fortalecer a área cultural de Araraquara. E mando um abraço também para o comandante Richard, que eu estive lá semana passada, quando o Águia esteve aqui, antes de fazer a operação que teve aqui em Araraquara. Então, mande um abraço a ele, por favor. Um abraço também à Ana, que esteve com a gente também na escola do Legislativo, no qual sou presidente. Esse ano, a primeira palestra que teve no Mês da Mulher, ela que fez essa abertura maravilhosa, uma competência incrível, que nos ensinou muito. Doutor Paulo, parabéns. Eu não tenho dúvida, eu não sou elegante como vocês, que eu peguei uma blusa no carro, o meu assessor pegou um paletó, mas eu não poderia deixar de vir. Porque eu quero falar para vocês o tanto que a faculdade mudou minha vida. Porque o ensino da FARA, ela não traz para a gente só a parte técnica, ela traz a vivência. E hoje, na minha opinião, o curso de Direito é o que mais ensina sobre o mercado de trabalho, sobre... eu posso dizer, a manutenção de conflitos. E na nossa vida, o tempo todo, a gente tem que absorver conflitos, lidar com eles, e a FARA nos ensina isso com excelência. Então, eu venho aqui para desejar uma boa sorte para todos vocês na carreira jurídica, dizer que o gabinete está aberto para receber vocês, qualquer ideia de política pública boa para a cidade, a gente está à disposição para conseguir implantar, para lutar, para que seja aplicada em Araraquara. Então, muito obrigado pelo convite a todos da mesa e que seja uma semana incrível de muitos ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Então, agora eu devolvo a palavra para a Thelma. Antes disso, quero agradecer, doutora Eliseu, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por tudo que a OAB de América Brasilense tem também de parceria com a Faculdade de Araraquara. Mande meus abraços, minhas recomendações a toda a diretoria, sobretudo ao doutor Paulo Sérgio Sarti. Muito obrigado. Thelma. A banda, então, a gente vai descompor? Vamos lá. Agora eu peço, com exceção do nosso palestrante Daniel Romana Soares, que os doutores, vamos descompor a mesa, vamos sentar para a gente dar início à palestra, e nesse meio de tempo o pessoal vai fazer a retirada do corpo material. Gente, sem pressa, viu? Fiquem tranquilos e muito obrigada, de coração. O hino nacional sempre me emociona, sabia? É verdade. Sempre me emociona. Eu gosto demais.
que enquanto isso eu já vou iniciando com o doutor. A palestra da noite, o tema será Código Penal no século XXI, uma viagem pelos principais crimes cibernéticos do Brasil. Se me permite, doutor, eu vou ler um mini currículo. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Doutor Daniel Romano Soares, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente titular da primeira vara da comarca de Américo Brasiliense e juiz-diretor do anexo do Juizado Especial Civil e Criminal. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Atuou como advogado e como analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Procuradoria dos Direitos Difusos. Possui experiência nas áreas de Direito Civil, Penal, Consumidor, Empresarial, Infância e Juventude, Administrativo e Direitos Difusos. Está correto? Agora passo a palavra para a sua palestra. Muito obrigada. Agora sim. Muito obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui ao diretor da faculdade, Dr. Paulo Sérgio Scatolin, pelo convite, por toda a tratativa antes. Eu fico muito agradecido. Para o coordenador do curso, Dr. Leandro Esteiro, com quem eu tive o maior contato antes da minha vinda aqui. E para a professora, a doutora Ana Paula Comini Sinatura Asturiano, que me indicou pela amizade, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu vou pedir licença para ficar em pé e para dizer o seguinte, antes de iniciar propriamente a palestra. É uma confissão que eu faço aqui, são duas confissões que eu faço. A primeira delas é que eu nunca me senti vocacionado, eu sou juiz de direito, mas eu nunca me senti vocacionado para a carreira da magistratura. Pasme, eu queria ser promotor de justiça. E a vida acabou me levando para um outro caminho. Mas a minha vocação, que eu ainda estou nutrindo, estou querendo que floresça mais para frente, é pela carreira acadêmica, dar aula. É uma coisa que me deixa muito feliz, que me dá muito prazer. Então, o convite de vir aqui foi um convite que, para mim, é uma delícia, é um prazer enorme. E a segunda confissão que eu faço é que esse é um tema que, para mim, é muito difícil, é um tema muito novo. Quando eu estava na faculdade, quando eu prestei o concurso público, o direito digital não era algo que a gente falava, não era algo que a gente lidava, era uma coisa ainda era pouco falado. Então eu precisei estudar bastante para estar aqui, para poder falar desses assuntos. E eu vou até pedir licença em razão disso para eventualmente fazer algumas leituras que eu trouxe aqui para facilitar a compreensão, né, para facilitar a exposição. Eu adianto uma coisa meio chata. Esse é um tema que ele é muito legal, mas para ficar legal eu preciso explicar algumas coisas que não são do mundo do direito. São coisas de tecnologia, de informática, que eu não sei se todos conhecem. Então, mas a gente promete que a gente vai chegar em assuntos muito legais. E antes mesmo de iniciar a própria apresentação, aqui com os slides e tudo mais, uma coisa que eu tenho para dizer é que nós que lidamos com o direito, somos operadores do direito, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que para mim foi algo revolucionário quando eu entendi. E eu aprendi isso fora da faculdade. Que o direito, ele é um instrumento de poder, é um instrumento de transformação social. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que todos nós, operadores do direito, a gente opera com o poder para mudar a economia, para mudar a vida de uma família, para decidir sobre a liberdade, a prisão de uma pessoa,
a gente tem um poder, a gente exerce uma parcela de poder muito importante, muito relevante. E isso muda o significado de tudo. Quando a gente lê um livro, quando a gente estuda a lei, quando a gente estuda a doutrina, muda completamente. E nos nossos trabalhos também. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Por isso, até que eu achei muito interessante que o tema da Semana Jurídica foi o de transformações sociais, transformações da vida que impactam, obviamente, no meio jurídico. E por conta disso, eu vou falar agora, então, dos crimes cibernéticos, né? Vamos lá. O tema da nossa análise hoje é um dos fenômenos jurídicos criminais mais complexos da atualidade. Os crimes cibernéticos e os imensos desafios que impõem a persecução penal do Estado no Estado Democrático de Direito. Então, eu começo aqui com o seguinte ponto. A teoria da ambivalência tecnológica, que é o principal fundamento da nossa discussão. A tecnologia, por si só, ela é neutra moralmente. Um celular, ele é neutro, ele é uma ferramenta, o computador, ele é neutro. A gente pode usar como um instrumento, como um bisturi, para causar o bem ou o mal na vida das pessoas. A gente pode, um cirurgião pode usar um bisturi para operar e salvar a vida de uma pessoa, como ele pode, ou uma pessoa pode usar para matar uma pessoa. E a tecnologia, ela tem o mesmo viés. Ela é neutra, ela pode ser usada para coisas boas ou para coisas ruins. O uso bom ou mal depende da intenção. O exemplo maior que a gente tem disso é o phishing. Eu e a doutora Ana Paula somos juízes, ela era minha colega lá em Américo Brasilense, e acho que ela estava cansada de ver o phishing. O que veio a ser o phishing? Que não sei se vocês já ouviram falar. Phishing vem de fishing, que no inglês é pescar. É uma pescaria. O que vem a ser isso? A pessoa, o fraudador, tem as suas informações. E ele vai lá e engana você. Ele liga para você, ele manda um e-mail, manda uma mensagem falando alguma coisa, contando alguma história. Ele é um estelionatário. E ele vai lá e, com essas suas informações, ele te engana, ele cria um teatro para obter uma vantagem indevida em seu desfavor. É muito comum. A quantidade de ações que a gente pega de fraudes bancárias, de pessoas que foram induzidas em erro, é muita coisa. Eu diria que das ações cíveis que a gente tem hoje em dia tramitando, olha, sei lá, pelo menos uns 30% com folga são ações dessa natureza, de fraude e tudo mais. A gente teve até o caso das fraudes do INSS, que é uma coisa recente, que está todo mundo ainda se lembrando. Qual que é o contexto em que a gente está vivendo? A gente vive hoje a 4ª revolução industrial. É a fusão do físico com o digital. É uma coisa que eu confesso que eu também sou meio das antigas. Mas, hoje em dia, com o celular na palma da mão, você liga o seu carro, você controla o ar-condicionado da sua casa, você controla uma Alexa, você controla um monte de coisa. Você consegue celebrar contratos, você consegue... É uma coisa impressionante. Você consegue ligar e desligar a sua geladeira, mudar a temperatura, você consegue fazer 1001 coisas. Hoje em dia, a internet, a tecnologia, ela está vindo e chegando na nossa realidade, na nossa vida. A gente tem até, não sei se vocês se lembram, inclusive foi um cientista brasileiro que desenvolveu um exoesqueleto. Ele desenvolveu um exoesqueleto para uma pessoa paralítica que não conseguia andar. É um ciborgue praticamente. A gente está nesse momento de inteligência artificial, no momento de nuvens, em que os armazenamentos das informações ele é feito de forma remota, em servidores que estão a milhares de quilômetros daqui. E é a fusão do mundo físico com o mundo digital. É a internet das coisas. No Poder Judiciário, a gente vê
a gente vê o CNJ e o STF, felizmente, adotando inteligência artificial. O projeto Victor, ele é muito interessante, que ele foi criado no STF com um objetivo singelo, mas que para eles lá é muito importante, que é fazer triagem de recurso extraordinário. Quando você recorre, tem o primeiro grau, segundo grau, Brasília, vai para o STJ, e vai para o STF, quarta instância, o STF não aguenta mais ficar julgando coisa, ficar vendo se o recurso é admissível ou não. Eles criaram um programinha para analisar a viabilidade disso. A quantidade de inteligência artificial que a gente está usando no Poder Judiciário é um absurdo, veio salvar a gente. O projeto Justiça 4.0 também é uma coisa muito legal, que envolve algo que eu acho que vai revolucionar também a vida de todo mundo, que é a especialização da justiça. Hoje em dia você tem núcleos de julgamentos que são de juízes especializados. O cara só é especialista em direito falimentar, em direito empresarial, em direito marítimo, em organização criminosa. Então, essa especialização faz com que a gente consiga evoluir, a gente se aprimorar. Eu não consigo fazer isso porque eu sou juiz de uma entrância inicial. Lá eu faço tudo, eu sou clínico geral. Cuido de criança, cuido de idoso, cuido de criança, não, era a doutora Ana Paula. Faço júri, faço 1001 coisas e eu não consigo me especializar. Então, ao passo que lá em Ribeirão, por exemplo, criou-se a vara de direito empresarial. Só gente boa que manja de direito empresarial. Então, todos os conflitos da região de Ribeirão vão para lá. Essa especialização é algo sensacional. A gente vai entrar agora numa parte que eu confesso que é a parte mais chata, mas eu acho que assim, é muito interessante. Quando eu estudei, eu achei muito legal e dá uma visão muito interessante de como as coisas funcionam. Eu gostaria de explicar para vocês como que é a infraestrutura que está por trás desses crimes cibernéticos. A gente vai falar um pouco de tecnologia para vocês entenderem a importância disso. A internet não é a mesma coisa que a web. A gente tem que entender qual que é o local do crime. A internet é a infraestrutura física e lógica global. São os cabos de fibra óptica, inclusive os cabos submarinos que conectam os continentes. Isso é uma coisa muito engraçada, não sei se vocês sabem disso. Isso se chama, antigamente, você tem até nos filmes do 007 antiquíssimos, que ele fala assim, o 007, eu vou passar um cabograma. Cabograma é um cabo submarino que tem. Recentemente na Inglaterra, se não me engano, na Europa, romperam algum desses cabos. E gerou lá um problemão e tal, mas como são muitos cabos que tem debaixo do oceano, não deu tanto problema. São os roteadores, os servidores, toda a infraestrutura física que está por trás disso. O www que a gente digita é o World Wide Web. É apenas um dos serviços que funcionam sobre a internet. É um sistema de sites e páginas que acessamos por navegadores, como o Chrome, o Firefox, Safari. A web, ela é como um dos veículos sobre os quais a gente corre nessa infraestrutura grande. Então, no desenho está um pouquinho longe, mas a primeira camada de baixo são as estruturas físicas que a gente tem, as antenas, os cabos, é uma coisa física. Os computadores, os cabos de rede e tudo mais. E a web é o que está lá em cima, são os sites, são essa infraestrutura já imaterial. Aí a gente vai começar a apertar aqui a situação. A ponta do iceberg, a web visível, a Surface Web. O que é a Surface Web? Ela é a ponta que vemos acima da água. Se a gente fizer uma analogia com uma geleira, ela é tudo que está acima da água. Tudo aquilo que o Google, o Bing e outros buscadores conseguem encontrar e indexar, ou seja, catalogar. Sites de notícias, portais de governo, redes sociais abertas, a Wikipedia. Isso representa mais ou menos 4 a 5% de toda a internet. Tudo que a gente vê ali nos buscadores é 4 a 5% de toda a internet. Vamos lá, vou apertar aqui a situação de vocês.
os cartógrafos da web. Como que funcionam os buscadores? Tem uma areia lá. A surface web, a web superficial, só é visível por causa dos chamados web crawlers, ou robôs de busca, ou aranhas da web. São programas automáticos que navegam pela internet 24 horas por dia, pulando de link em link para catalogar e indexar as páginas, como cartógrafos digitais fazendo um mapa. São robozinhos. Nada mais são do que robozinhos que ficam... Eles têm um algoritmo matemático, que a gente odeia matemática, mas é um robozinho que tem uma função matemática que ele vai lá e fica buscando informações, notícias, questões financeiras e tudo mais, e joga lá no Google, joga lá no Facebook, joga nas redes sociais, joga nos portais de notícia. Isso daí chama-se web crawler, ou robô de busca, aranhas da web. Eles fazem as buscas em determinados domínios, em determinadas áreas da internet que eles podem acessar. E aí a gente começa a entrar num terreno bem legal. Aonde o robozinho não consegue chegar, aonde ele não consegue rastejar, como ele é uma aranha, a gente tem, por definição, a Deep Web, que vocês já devem ter ouvido falar em filmes de ficção e tudo mais, ou na vida real. O limite dele é a Deep Web. O que ele não alcança, a gente chega na Deep Web. O que vem a ser a Deep Web? Ela é a parte submersa da nossa geleira. É a parte maior do iceberg, cerca de 90% a 96% do conteúdo da internet. É toda e qualquer parte da web que não é indexada pelos buscadores, pelos robozinhos. E aqui a gente precisa falar uma coisa muito relevante. A Deep Web não é sinônimo de criminalidade. Não é sinônimo de coisas ilícitas, coisas espúrias. Muito pelo contrário. A Deep Web, na verdade, ela é legítima e ela é necessária. O que tem na Deep Web? Coisas que não podem aparecer nos programas de busca. O que, por exemplo? A gente tem o nosso celular e a gente faz o quê? Transações financeiras, e-mails. Imagine um hospital. O hospital, ele é uma rede. Você tem a rede Rap Vida, Redditor. Eles têm os prontuários das pessoas ali. São informações que estão alojadas na internet, estão alojadas em nuvem, mas não são disponíveis para todo mundo. Elas não são, elas são privadas, elas são particulares. Por exemplo, do que tem ali? Os nossos e-mails, o internet banking, os sistemas judiciais. Hoje em dia, a gente tem no TJ de São Paulo o SAG, o EPROC, tem um monte de dados sensíveis, super sensíveis, prontuários médicos eletrônicos, bases de dados acadêmicas. A Deep Web ela existe por razões técnicas. Os robôs não conseguem passar por logins ou por razões deliberadas de privacidade e segurança. Ela é necessária. A Deep Web é algo necessário, ela é algo importante para as nossas vidas, para assegurar as nossas informações sensíveis. Aí a gente vai entrar mais abaixo, na Dark Web. O núcleo oculto da Deep Web é a Dark Web, a web obscura. Dentro da vastidão da Deep Web, existe um pequeno fragmento específico que é intencionalmente escondido e exige softwares especiais para acesso. Essa é a Dark Web. A relação é clara. Toda Dark Web é Deep Web, mas nem toda Deep Web é Dark Web. A Dark Web ela não é apenas não indexada. Ela é projetada para ser anônima e resistente à censura. Encontramos aí, proporcionalmente, mais atividades ilícitas. Ela é a parte que os robozinhos, os web crawlers, eles não conseguem procurar, e, além disso, existe uma lógica dentro dela de que é difícil você entrar. É como se fosse um mercado negro. É mais difícil você acessar. E eu vou explicar como que a gente acessa. Você pode colocar no Google, quero entrar na Deep Web, quero
Google Chrome, entra aí na Deep Web, faça não sei o quê. Ele não vai entrar. Você precisa de um programa específico, chamado Tor. A ferramenta principal de acesso é o Tor, ou roteador cebola. Ele tem esse nome mesmo, roteador cebola. A Dark Web ela é acessada principalmente por redes de anonimização, algo para tornar anônimo. A mais famosa delas é o Tor, The Onion Router, roteador cebola. Como que o Tor funciona? Imagina que você quer acessar um site. Em condições normais, você pega o seu celular ou o seu computador, você digita o site e entra nele. Todo celular, todo computador, ele tem um IP, o RG dele. Aí você vai lá e entra naquele site. Só que como aqui a gente está falando da Dark Web, que está lá embaixo, e eu vou entrar num mercado em que eu não quero ser identificado, e as pessoas que estão ali não querem ser identificadas também, o que ele faz? Ele pega esse IP, ele coloca num envelope, ele dá para a Ana Paula vai colocar num outro envelope e vai entregar para a pessoa do lado. A pessoa do lado não sabe. A Ana Paula sabe que veio de mim. A pessoa do lado não sabe que veio de mim. Sabe que veio da Ana Paula. E a pessoa que está do lado da Ana Paula não é o destinatário. É a outra pessoa que está ali do lado. E ele vai colocar um outro envelope. Só a pessoa que, quando chegar na pessoa destinatária, ele vai desembrulhar os envelopinhos. Esses envelopinhos são as criptografias. Eu vou chegar lá e vou mostrar um pouquinho. O Tor, ele tem aqui, que não vai aparecer, eu vou ler para vocês. Eu entrei no meu computador do Tor e ele mostra o seguinte, estabelecendo uma conexão. Está muito pequenininho, mas ele fala o seguinte, servidores voluntários estão roteando a sua conexão. Várias pessoas do mundo inteiro emprestam os seus computadores emprestam os seus IPs, que são as embalagens. Então você entra ali e o seu IP ele perde a identidade dele e ele vai passar para um outro computador, de um terceiro, que pode estar na China, na Rússia, em qualquer lugar. Isso daí chamam-se nodes. Você tem 3 nós, geralmente. O nó de entrada, que é a Ana Paula, o nó do meio, que é a pessoa que está do lado dela, e o nó de saída, que é a terceira pessoa. Eles não sabem, eles não se conhecem. Eles podem se conhecer entre eles, mas eles não sabem que eu sou a pessoa que entrou ali naquele site. E isso garante que seja algo anônimo, desconhecido. O resultado disso é o seguinte, nenhum ponto dessa cadeia de pessoas tem informação completa sobre o que está acontecendo. É tudo anônimo. Os serviços ocultos da Dark Web usam endereços terminados em .onion e aplicam técnicas complexas para que o servidor não seja identificável. Ali no alto, aquele Liberte a Internet, é a tela inicial do Tor. Se vocês procurarem, vocês conseguem baixar o Tor, vocês conseguem baixar no computador de vocês, e ele é um navegador diferente. E aí ele vai aparecer essas imagens. Eu tirei print ali dessas imagens. Não recomendo que entre, depois eu explico. O que acontece, então, na Dark Web? Eu entrei ali no Tor, entrei na Dark Web. A Dark Web ela é o mercado do crime. Ela tornou-se um verdadeiro mercado livre. A gente não faz as compras no AliExpress, no Mercado Livre, não sei aonde. Existe ali um mercado livre, como se fosse literalmente o mercado livre da Dark Web. São mercados clandestinos chamados de dark markets ou darknet markets, onde a gente tem tráfico de drogas e armas e explosivos, venda de dados roubados, hacking sob demanda, hacking on demand, lavagem de dinheiro, material de abuso sexual infantil, documentos falsos. Então, lá
Você compra uma arma, como você compra um brinquedo. Você tem o vendedor, você tem a avaliação do vendedor. O vendedor ali, esse é um vendedor 3 estrelas. Esse vendedor ele é ruim, ele me dá assistência. Você tem lá o help desk. Ó, tô tendo problema com a arma que eu comprei aqui, me ajuda aí. Tem sistema de entrega. É um mercado livre mesmo. É um mercado livre mesmo. É uma rede de venda pela internet. Crimes on demand. Vocês já devem ter ouvido essa expressão de coisas on demand quando você está na Netflix ou está vendo algum filme sob demanda. O que vem a ser o crime on demand? Você pede para alguém praticar um crime. Ó, estou procurando um prestador de serviço que pratique um crime. Aí a pessoa vai lá e se oferece. Serviços de violência. Sites que alegam oferecer assassinos de aluguel. Tem. Só que isso geralmente é uma coisa que é golpe. É golpe. Você vai lá e isso não vai existir. É muito difícil que isso seja real, de verdade. Mas lá você tem serviço especializado em lavagem de dinheiro. Você tem muito material de abuso sexual. Isso é uma coisa que é muito grave. Tráfico de drogas, que eu já falei, tudo mais. E é porcaria, é muita porcaria. E lá, eu não recomendo que vocês entrem, porque a gente não sabe lidar com isso. Nós, meros mortais, eu me incluo nisso, nós não sabemos lidar. Tem uma linguagem própria, eles sabem que você é uma pessoa que está de fora. É um outro mundo. E a nossa falta de conhecimentos técnicos faz com que nós fiquemos muito vulneráveis, muito suscetíveis a programas, a softwares, a malwares, que vão contaminar o nosso computador e extrair mais informação da gente, mais do que já está divulgado. Então, eu apresentei para vocês o local do crime cibernético. Apresentei o local. Agora, então, a gente vai entrar na parte mais jurídica da coisa. A classificação jurídica dos crimes. Os crimes cibernéticos, eles podem ser próprios ou puros, ou impróprios ou impuros. Os crimes digitais podem ser classificados, então, em 2 categorias. Os próprios são aqueles que só existem no mundo digital. O alvo é o próprio sistema informático, a segurança da informação. Os exemplos de crime cibernético próprio é aquele exemplo clássico, talvez vocês se lembrem. Eu não sei, né? Eu acho que vocês se lembram, é uma coisa recente, né? Da Carolina Dickmann. Ela teve fotos nuas vazadas e o hacker cobrou uma indenização dela. Nós tivemos recentemente a deputada federal, Carla Zambelli, com o hacker aqui de Araraquara, que invadiu o sistema de justiça, salvo engano. Então, houve uma invasão do dispositivo informático. Nota que a mãozinha está saindo de dentro do computador. Nós temos o ransomware, o sequestro digital. Não é um crime específico, mas é um crime digital que existe. Não existe um tipo penal específico chamado de sequestro digital. Ele, na verdade, é um tipo específico e grave de um malware. É um programa malicioso. Malware quer dizer programa malicioso. O vírus, ele criptografa, ele embaralha todos os arquivos do computador ou do servidor da vítima usando uma criptografia, uma senha forte. A vítima perde completamente o acesso aos seus dados. O criminoso, então, exige pagamento de resgate. Ransom, em inglês, quer dizer resgate, para fornecer a senha, a chave que descriptografa os arquivos. Hospitais, empresas, prefeituras têm sido vítimas. Inclusive a justiça, acho que eu não lembro qual tribunal, foi alvo disso. Houve um sequestro de dados e aí o hacker ele exigiu uma indenização milionária, só que aí não foi paga porque o tribunal, eu não lembro qual tribunal era, tinha o backup das informações e falou, não estou nem aí, fica aí com o seu pedido de sequestro.
Ataques DDoS, ataques de negação de serviço distribuído. O que vem a ser isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar em robozinhos, em robôs... Nossa, me fugiu o nome. Zumbis. Em robôs zumbis. O que vem a ser esse ataque DDoS? Negação de serviço distribuído. Você derruba o site do seu concorrente. Você derruba com uma quantidade absurda de acessos. Como que você faz isso? Existem programas que tornam o seu computador um zumbi, entre aspas. Faz com que o seu computador esteja ali funcionando, mas silenciosamente ele está sendo usado para entrar no site e fazer pedidos de compra, serviço, seja lá o que for, para derrubar aquilo. Isso daí, geralmente, é utilizado em concorrência, quando você quer derrubar o seu concorrente. Os crimes cibernéticos impróprios ou impuros. Eles nada mais são do que os crimes tradicionais praticados em meio tecnológico, em meio eletrônico. Eles já existiam antes da internet, mas agora com a tecnologia digital como ferramenta, usam a tecnologia digital como ferramenta ou meio de execução. O que são isso? São o estelionato digital, que eu falei aqui, é o phishing. Ele vem de pescaria. O criminoso fisga a vítima. O golpista envia um e-mail, um SMS falso, fingindo ser um banco, a Receita Federal, os Correios. A mensagem contém um link para um site falso, mas muito idêntico ao verdadeiro, onde a vítima digita sua senha, seu CPF, os dados do cartão. O criminoso captura tudo. As variações incluem o phishing, que é por telefone, ou o smishing, que é por SMS. A doutora Ana Paula deve estar cansada de ver isso, né? Eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento. É o golpe do falso advogado, é o golpe do falso precatório. É uma coisa impressionante. O furto mediante fraude eletrônica. O criminoso já tem as suas informações, ele conseguiu a senha antes por invasão ou vazamento de dados e simplesmente transfere o dinheiro. A diferença jurídica importante é o seguinte: no phishing, na pescaria, a fraude para obter a senha. No furto digital, não há essa fraude prévia. No furto com fraude, isso é pergunta de concurso público. No furto com fraude, a fraude ela é para chegar na coisa, para chegar no objeto. No estelionato, a vítima ela entrega voluntariamente porque ela foi iludida. Então, essa é uma diferença de concurso. E nós temos também aqueles casos clássicos de crime contra a honra, ameaças, perseguição, né, stalking, que são praticados pela internet. Inclusive, teve uma lei de 2021, que criou uma causa de aumento de pena quando esses crimes são praticados pela internet. Muito bem. Eu vou bagunçar a cabeça de vocês agora. Vou bagunçar. Alguém aqui já ouviu falar de Bitcoin? Quem ouviu falar de Bitcoin, levanta a mão, só para ter uma noção. Todo mundo, né? Maravilha. Por que a gente lida com por que a gente fala dos crimes cibernéticos? Por que a gente fala do Bitcoin? Embora o Bitcoin, hoje em dia, ele seja um mecanismo até não tão obscuro assim de moeda, né? Vamos lá. Como os criminosos recebem pagamentos sem serem identificados? É através das criptomoedas, sendo o Bitcoin a mais famosa. Hoje em dia tem muitas criptomoedas. Ethereum, Solana, tem as memecoins, as dogecoins, tem um monte de criptomoeda, um monte. O que são essas criptomoedas? Vamos lá. São moedas digitais descentralizadas. Elas não são controladas por nenhum banco central ou governo. Elas funcionam através de uma tecnologia chamada blockchain, cadeia de blocos. Um livro-razão digital público, onde todas as transações ficam registradas permanentemente. Por que se usa a criptomoeda? Porque ela tem um falso anonimato, as carteiras, os endereços são apenas sequências de letras e números
não vinculadas diretamente à sua identidade real. Elas são descentralizadas, ou seja, não tem nenhum banco ou governo que possa bloquear a transação. Elas são transnacionais, ou seja, funcionam globalmente, sem fronteira. Basta um celular. E elas são irreversíveis. Uma vez confirmada a operação, ela não pode ser cancelada. O Bitcoin, ele é uma moeda. As moedas, por definição, a gente aprende na faculdade que elas são emitidas necessariamente pelo governo federal. Elas são emitidas pelo governo federal. O Satoshi, que é uma pessoa que criou o Bitcoin, ninguém sabe quem que é, ninguém sabe se ele existe, se ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele criou o Bitcoin justamente para fazer o seguinte: eu quero distância do governo, eu não quero ninguém olhando para esse meu dinheiro, eu quero poder fazer as minhas operações financeiras sem ninguém fungando ali na minha nuca. E o Bitcoin, ele usa uma tecnologia que é muito chata, muito difícil, pelo menos para mim, talvez alguns de vocês conheçam, mas ele usa uma tecnologia que é a tecnologia do blockchain. Isso daí nada mais é do que matemática. São operações matemáticas dificílimas que geram um tipo de senha atrelada a outra senha, e aí você cria um bloco de operações conjuntas que funciona da seguinte forma: você vai fazer uma venda, uma compra, você vai assinar um contrato, você vai fazer uma operação usando blockchain, você tem um token, você assina aquele token. Aquilo ali entra, eu jogo aquilo na internet, na rede, todo mundo que está dentro fala: essa é uma assinatura válida. Eu não sei de quem que é. Aliás, eu sei que é a assinatura do Daniel, mas eu não sei o que tem ali, eu só sei que o Daniel assinou aquilo digitalmente e está válido. Aquilo vai, dentro de várias outras operações, parecidas ou não, é validado e aquilo é criptografado. É o tal do envelope. Aquela operação ela fica escamoteada. Eu só vou saber do resultado dela depois que eu tiro o dinheiro. Eu vou explicar um pouco mais para frente isso, mais ou menos como é que funciona. A Dark Web, ela tem uma função de lavar dinheiro. O que vem a ser lavar dinheiro? Dr. Romão manja muito bem disso. A pessoa ela vai lá, ela comete o crime, muitas das vezes, para ter dinheiro. Ela ganha um monte de dinheiro com aquilo. Se o Dr. Romão não apreende esse dinheiro, tem um monte de dinheiro e a pessoa ela precisa fazer alguma coisa com aquilo. Ninguém hoje em dia, é muito difícil você ter papel moeda. Eu não tenho nem carteira mais. É tudo no celular, é cartão. Agora o criminoso, ele recebe em dinheiro. Ele recebe em dinheiro em espécie, no tráfico de drogas, mas aí o cara tem uma operação criminosa ali bem sucedida, um monte de dinheiro. O que ele vai fazer com aquilo? O que ele vai fazer? Ele não pode guardar aquele dinheiro no banco, não pode simplesmente chegar e depositar, quero depositar aqui tantos milhões. Porque o banco ele é obrigado a informar, o cara depositou aqui mais de 20 mil reais. O cara passou um cheque assim, sabe? É tudo rastreável. Então a pessoa, ela precisa lavar o dinheiro sujo. Como que funciona? Ele converte esse dinheiro sujo em criptomoeda. Ele faz isso por meio de uma exchange. Exchange nada mais é do que uma corretora. É uma corretora como a XP, como essas corretoras, essas corretoras de valores. Mas é uma corretora de criptomoeda. Ele usa uma identidade falsa ou usa o nome de um terceiro, um laranja. Ele vai lá e troca o dinheiro. E aí ele procura uma coisa chamada misturador, chama-se mixers ou tumblers, que é a máquina de lavar. Ele vai lá e envia esse Bitcoin para inúmeras outras pessoas. É um grupo de pessoas que vai lá,
aquele dinheiro ele vai, passa por um monte de gente até eu não saber mais, até não conseguir identificar mais quem que era o dono dele. E você vai lá e tira aquilo depois limpo. Você resgata uma outra exchange. E aí a gente começa a caminhar para a parte jurídica da coisa. A parte jurídica da coisa diz respeito à prova digital. Como nesse meio, nesse cenário de tecnologia profunda, tecnologia densa, como que fica a questão da prova digital? E a prova digital, eu já adianto, que ela é muito frágil, ela é muito delicada. Doutor Eliseu, que é criminalista, que não me ouça. Ela tem uma volatilidade extrema. Os dados do computador podem ser deletados rapidamente. Doutor Romão já sabe. Vira e mexe nas operações, o que o pessoal faz? Vai lá e pá! Quebra o celular. Ou então, eu lembro que eu peguei um caso lá em América em que a perícia acessou o celular e assim que eles ligaram o celular, um programa externo foi lá e destruiu os dados do celular. Então, ele é muito volátil. Ele é imaterial. Se você não consegue aprender a memória, o HDzinho, o celular, você não tem aquilo ali imaterial. Você tem que salvar aquilo de alguma forma. Se você não consegue aprender o local físico que ele está, que é a CPUzinha ali. Ele é facilmente manipulável. Ele pode ser alterado, ser modificado, sem deixar vestígio. Naturalmente, você tem uma coisa chamada metadados, que é o RG do documento. E isso daí é muito difícil de alterar. Você não consegue alterar, por exemplo, a data da criação daquele documento. Se você alterar aquele documento, ele não vai ser mais aquele documento, ele vai ser um outro documento alterado. O metadado dele vai acusar essa diferença. E ele é transnacional. Essa é uma prova que ela é transnacional. A prova pode estar fisicamente armazenada num servidor da Finlândia, pertencente a uma empresa registrada no Panamá, que é um paraíso fiscal, controlada por criminosos que estão na Rússia, que atacaram vítimas do Brasil. E aí? Vai aplicar qual lei? Como que você vai obter essa prova? O cara está na Rússia, usando um computador na Finlândia, usando um servidor de não sei aonde. Como que você vai atrás dessa prova? Como é que você vai atrás desse material? E você tem a característica da duplicabilidade perfeita. Uma cópia digital é idêntica à original. Então, como provar qual é o documento original no sentido processual da coisa? No processo, como é que você fala que aquele documento é um documento original ou é um documento alterado? Aí a gente entra na identidade da prova, na identidade do documento. A impressão digital do documento. Se a prova ela é tão frágil, como garantir que ela não foi alterada e que é autêntica? No mundo físico, usamos lacres, testemunhas, embalagens especiais. O Dr. Romão vai fazer outra... Desculpa ficar usando o seu nome, mas é porque é um exemplo aqui mais... O Dr. Romão vai lá, faz a apreensão, ele pega. Encontrou droga, encontrou arma. Ele vai lá e pega isso aqui, coloca tudo, o lacra. O lacre tem um número. Ele leva para a perícia, o perito ele vai lá e fala: recebi um lacre contendo tal e tal coisa. Eu abri este lacre, eu periciei e fechei num outro lacre. Você tem aqui a cadeia de custódia. O documento digital ele tem um RG, que é o hash. O hash é uma função matemática que gera uma impressão digital única de qualquer arquivo. Vocês já devem ter visto esse número com letras enormes, que é incompreensível. É isso. Isso daí é único. Se você pega uma foto e acrescenta alguma coisa naquela foto, a função matemática dela mudou. A identidade dela mudou. Ela é totalmente diferente. Se você alterar qualquer coisa naquele arquivo, o hash dela, a identidade dela, vai ser totalmente diferente.
Como que funciona na prática? Na prática, o perito ele vai lá, ele tem que tirar uma foto do hash, ele tem que criar uma cópia idêntica e ele vai trabalhar em cima da cópia. Ele vai avaliar aquela prova, aquelas fotografias, aquelas coisas todas. Aí ele vai gerar um termo de análise dizendo que aquilo foi preservado e aí ele vai extrair o hash daquela coisa idêntica que ele olhou, daquela cópia. Se aquele material for idêntico, se aquele hash, aquela identidade for idêntica ao outro, significa que a prova não foi violada. Aí eu entro num pipinão, que o Dr. Eliseu não me ouça, que é: e se o hash se perder? E se o hash for alterado? Você joga tudo no lixo, você joga toda aquela prova, aquele conteúdo de pornografia infantil, você joga aquilo no lixo. Como é que funciona, né? Eu não tenho uma resposta. A jurisprudência não tem resposta. E então, agora a gente chega no ponto legal da coisa. Como se investiga na Dark Web? E eu já adianto que os métodos tradicionais de investigação, eles não funcionam. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, não serve para nada. Não serve, porque são pessoas muito especializadas, são pessoas muito capacitadas, e ele não vai ficar falando no celular, ele não vai deixar rastro. O rastro que ele vai deixar é muito mais difícil, é muito mais delicado. Então, como que se investiga? Você faz o rastreio de criptomoeda. O blockchain, ele deixa rastros, ele deixa registros. Lá no início eu falei que ele é um livro de contabilidade, matemáticos. As informações dele estão todas criptografadas. Tem uma matemática dificílima ali, mas ela deixa rastros. E você consegue acompanhar, por exemplo, movimentações financeiras. Você não sabe, por exemplo, quem é o dono, mas você sabe que eu tinha 2.365.472 reais que eu lavei. Aí depois eu vou lá e naquelas movimentações de Bitcoin, naquele período depois do crime, eu tive aquela mesma movimentação de valores. Opa! Aquela movimentação ali de pessoas que eu não conheço, daquele valor, significa então que muito provavelmente é a lavagem de dinheiro daquele crime. Então é o mapeamento do fluxo do dinheiro. As exchanges, as corretoras, elas são regulamentadas. Você, para entrar no mundo da criptomoeda, você tem que passar por uma corretora. E a corretora, sim, é regulamentada. Ela tem que informar o governo as movimentações. Você então, vai comprar o Bitcoin, você tem que abrir uma conta, você tem que se identificar, tem que dar os seus documentos. Você vai resgatar o dinheiro, a corretora ela vai informar a Receita Federal daquilo ali. Então, tem alguns pontos de fragilidade. Nós temos também a infiltração virtual, que está prevista na Lei de Crimes Organizados e em outras leis que eu não vou lembrar agora. Com autorização judicial, o policial pode criar um perfil falso e se infiltrar em fóruns criminosos, salas de chat, grupos de Telegram, marketplaces da Dark Web. O agente infiltrado interage com os criminosos, ganha confiança, coleta provas de dentro, conversas, gravações e identidades. Só que isso daí precisa de autorização judicial e o policial ele não pode instigar o cometimento do crime. Ele estaria preparando o flagrante. E no caso dessa lei, só pode usar para investigações de organizações criminosas. Agora a gente entra no ponto mais legal. Isso daqui é uma coisa sensacional. Lawful hacking. O uso de malware estatal. Vamos lá. Isso é muito interessante. É o uso pelo Estado, com autorização judicial, de um programa malicioso para infectar o computador do investigado e capturar dados antes que eles sejam criptografados pelo Tor. Tem um caso famoso do FBI que aconteceu em 2015.
O FBI ele conseguiu assumir o controle de um site de pornografia infantil chamado Playpen. Playpen quer dizer parquinho, acho que é isso. E em vez de desligar, de colocar abaixo aquele site, ele foi lá e começou a soltar um monte de vírus nos computadores das pessoas que acessavam para rastrear os IPs. O resultado, 1.500 pedófilos foram identificados, 870 pessoas foram presas no mundo e 259 crianças que estavam em situação de exploração ou abuso sexual foram resgatados no mundo todo. Aí eu digo, é válido isso? Isso é legal? Isso não tem na lei. Não tem previsão legal disso. Não tem uma previsão jurídica. O policial, o delegado pode fazer isso. O Ministério Público pode colocar um vírus no computador da outra pessoa só porque ele está investigando crimes graves. Isso daí é uma questão muito interessante. Aí a gente parte para a ética jurídica da coisa, a gente parte para a questão de conflitos de princípios, e é uma questão filosófica. O nosso direito brasileiro hoje em dia, ele está muito atrasado. A gente não tem mecanismos, não tem ferramentas para lidar com isso. A gente simplesmente não tem. E aí eu pergunto, uma pessoa que está no Dark Web, está praticando crimes, está fazendo porcaria, ela tem expectativa de ter os dados dela preservados? Ali não é um ambiente sujo, não é um ambiente podre. Ela não está se sujeitando a ficar suja também? Por que o Estado não pode se valer disso para evitar o cometimento de crimes, para resgatar crianças, por exemplo? A nossa Constituição, ela tem várias proibições. A gente não pode violar os dispositivos, isso daí é uma invasão de dispositivo, e a gente pode, com isso, abrir um precedente perigoso para abusos. Outra técnica investigativa, que é a inteligência de fontes abertas, Open Source Intelligence. É a exploração do erro humano. Nada mais é do que você analisar padrões. É a experiência do investigador, a experiência do policial. Qual que é o exemplo disso que eu apurei? Um traficante usava um nome, um nickname. Drug dealer não sei o quê. Usava um nickname X. Isso na Dark Web. No Instagram dele, no Facebook, ele usava o mesmo nome. Mesmo nickname. Postava ali foto do carro dele, das viagens, do dinheiro dele. Pô, é a mesma pessoa. O criminoso, a tecnologia, ela erra menos. O criminoso, ele erra mais. O criminoso, ele é falível, ele é humano. Então, no vocabulário que a pessoa usa, nas expressões linguísticas, no estilo de escrita, o horário que a pessoa tem, as publicações dela, com essas coisas, a gente consegue fazer um cerco para identificar os envolvidos. E nesse processo, a gente tem, isso é uma coisa muito interessante também, a Convenção de Budapeste. Como são crimes internacionais, que inclusive são da competência da Justiça Federal, graças a Deus, como são crimes transnacionais, a gente precisa de convenções, a gente precisa que os estados se organizem para poder justamente combater isso. E a Convenção de Budapeste, ela foi promulgada aqui no nosso país por um decreto de 2023, ela tem uma série de ferramentas muito legais. A preservação emergencial de dados até 90 dias. Você pega e fala, Alemanha, Suécia, quem assinou lá, preserva esses dados para mim porque eles são
tem coisas ilícitas nele. Você preserva, você congela aquilo. Você fornece essa cooperação. Você não, antigamente, normalmente, você precisa expedir carta rogatória, não é nem carta precatória, é carta rogatória. Uma carta rogatória é um parto. Você manda para Brasília o pedido. Aquilo ali vai para o Ministério da Justiça. Aí vai para o órgão, para o Ministério da Justiça do outro país. Aí o Ministério da Justiça avalia se aquilo pode ser cumprido ali, se não viola as normas do país. Aí ele manda para o juiz do local para cumprir. São anos para cumprir uma carta rogatória. Para qualquer porcariazinha. São anos. Com essa convenção, ele vem e fala, ó, é agora, é para fazer agora, congela agora, me manda agora. Eles criam uma rede de contatos que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe um órgão aqui no nosso país, é a Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligado ao Ministério da Justiça. É um órgão público que tem alguém lá 24 horas por dia que, ó, está acontecendo um hackeamento aqui. Eu vou lá, eu congelo os dados, mando para o país, sem essa burocracia das cartas rogatórias. Então, é uma convenção muito legal. E eu sou muito chato com o direito internacional. Eu sou muito chato. Eu sempre acho que o direito internacional nunca resolve nada. Essa convenção ela tem ideias muito legais. Qual que é a conclusão que a gente chega? Nesses tempos de hoje em dia, a investigação e a persecução dos crimes cibernéticos exige uma abordagem híbrida. A gente tem que tratar isso com inteligência, com técnica e com prudência. A gente está lidando, a criminalidade, ela também evolui. Nós evoluímos, nós criamos inteligência artificial, a gente cria uma série de recursos úteis para a humanidade que, pelo que eu falei lá da ambivalência, podem ser usados para coisas boas ou coisas ruins. Então, sempre vão ter pessoas que vão usar aquilo para coisas negativas. A gente precisa encarar isso com inteligência, com responsabilidade, a gente precisa se apropriar dessas técnicas, se apropriar disso tudo, e como nós vivemos num Estado democrático de direito, a gente tem que garantir a inviolabilidade, a proteção de dados, o contraditório, a cadeia de custódia. Você não pode simplesmente, não é porque uma pessoa pratica crimes, que ele está à margem da lei, que a gente vai afastar as regras do direito e vai simplesmente condená-la, persegui-la, prendê-la. Não é por aí. A gente precisa ter serenidade, respeito às regras do direito. E aqui, o papel do operador do direito, ele é de se aperfeiçoar e de fazer algo que é o controle de proporcionalidade. Toda medida invasiva precisa passar pelo teste da proporcionalidade. São 3 perguntas. Ela é adequada? Essa técnica serve para descobrir o que se quer? Ela é necessária? Não tem nenhum outro meio menos invasivo que funcione? E ela é proporcional em sentido estrito? O benefício para a sociedade, ou seja, punir o crime, supera o prejuízo aos direitos fundamentais do investigado? É aquela questão do lawful hacking que eu falei para vocês. É uma situação que a gente precisa discutir. Que não tem uma solução no mundo do direito, não tem uma lei que fala disso, os tribunais ainda não chegaram a tratar disso, e cabe a nós, operadores do direito, debater, discutir, falar, não cabe, não cabe, em que situações cabe. E isso tudo faz parte dessa evolução. A tecnologia muda e a gente tem que correr atrás e se evoluir, se aprimorar. Eu confesso para vocês que assim, eu penei muito para entender esses conceitos. A aranha lá, os robôs, é uma coisa, lawful hack, eu nunca tinha ouvido falar nisso. São coisas inovadoras, coisas novas. E dessa forma, eu agradeço e me despeço. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, obrigado pela atenção.
E espero que tenham gostado. Eu fico aberto a dúvidas, a perguntas. Doutor Daniel, muito obrigada. Confesso que eu aprendi hoje mais de internet do que minha vida toda, porque eu não sou tecnológica, eu não entendo quase nada, e hoje eu vi um cenário aí preocupante. Realmente, a gente lida com a internet como se fosse brincadeira, a gente lida com os nossos dados como se fossem brincadeira, e na verdade a gente entende aí que na linguagem popular o buraco é muito mais embaixo, né? A gente conhece só a ponta do iceberg e realmente é feio de ver. Nós vamos abrir para perguntas, mas eu vou começar, se aqui me permite. Os jogos dos adolescentes, as salas de jogos, pertencem à Dark Web ou não necessariamente? Não responder aqui, não necessariamente. Elas estão justamente nessa parte, essas salas de jogo, elas estão justamente nessa parte que os buscadores eles atuam, que eles trabalham. O problema é que são as pessoas que estão ali envolvidas. Na sala de bate-papo da UOL, por exemplo, num aplicativo de relacionamento que você tem a possibilidade de conversar, tem pessoas que praticam crimes. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a trabalhar, a gente passou por um órgão lá na Barra Funda, terrível, chamado Santos. E lá, a juíza de lá, uma juíza sensacional, ela contou que uns tinham o golpista do Tinder. O cara, ele usava meios lícitos, que era o Tinder, era aplicativo de relacionamento, para atrair mulheres. Ele dopava elas e tudo mais. E assim, esses jogos, eles são dentro dessa licitude, mas são, como eu falei, são ferramentas utilizadas para praticar o mal, né? Para praticar crimes. Tá joia. Muito obrigada. Paulo? Vou para cá, senão a microfonia arrebenta com tudo. Doutor Daniel, parabéns pelo brilhantismo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Apesar da sua erudição e eloquência, trouxe de forma muito translúcida as informações que o senhor pretendia trazer aqui para a nossa palestra, né? A minha pergunta é muito simples. O senhor disse que o senhor se empenhou em estudar, em conhecer inclusive os termos, que o senhor enfrentava certas dificuldades para compreendê-los, etc. A pergunta é muito simples. O Tribunal de Justiça, o nosso tribunal, o Tribunal Bandeirante, o Tribunal de São Paulo, ele treina os magistrados ou fica a critério do juiz aprender um pouco mais desse mundo cibernético? Obrigado. Obrigado pelas palavras. Infelizmente, não há um treino específico. A gente tem... o tribunal, ele disponibiliza, ele tem a Escola Paulista da Magistratura, que fornece até gratuitamente uma biblioteca, uma videoteca com palestras. E lá tem palestras assim, tem inclusive uma palestra de um promotor do CyberGaeco, que é o grupo de combate ao crime organizado do Estado de São Paulo, que explica tudo isso. O tribunal ele não dá esse treinamento, mas ele permite que a gente vá atrás, que a gente investigue. Eu acho que, como todos nós aqui, como todos nós, advogados, promotores, procuradores, juízes, a gente aprende muito na prática, né? No se vira nos 30. Perfeito. Mais alguém? Perguntas? Doutor, boa noite. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, totalmente aleatórias. A primeira eu queria saber quando nós vemos lá aquele cadeadinho, lá falando que o site é seguro, realmente é seguro ou não? E a minha outra pergunta é sobre a que ela falou dos jogos, né, que nem nós mães, né? Quais são realmente, aonde que nós temos que procurar se caso ocorrer um crime, por exemplo, com nossos filhos por conta de jogos? A gente vê tanta coisa, fala aí tem tal coisa, faz tal coisa. A gente ouve muita coisa,
na hora que eles estão jogando. Como que a gente vai lidar com isso? Então, eu, infelizmente, eu não consigo te falar assim, olha, dá para confiar quando você tem ali essa informação de que o site é seguro. A realidade que a gente vê, e eu repiso isso, eu estou cansado, eu realmente estou cansado de pegar casos assim. Os nossos dados já foram vazados, já estão por ali. A gente está sujeito, a gente recebe, eu recebo ligação todo dia, várias vezes por dia, acho que todos nós recebemos. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, o nosso computador pode estar já infectado com alguma coisa, a gente já pode estar. E a forma de combate, eu acho que a melhor forma de combate é pela prevenção. Então, assim, no caso dos filhos, é a conversa, é o diálogo, é a atenção, é ver ali o que ele está vendo. E aí, com quem você está conversando? Que jogo você está jogando? Eu, recentemente, eu não jogo videogame, eu não conheço muito deles. Pelo que eu ouvi falar, o que a coqueluche do momento acho que é o Roblox. E aí eu não sabia que pelo Roblox o pessoal conversa, faz um monte de coisa, e negocia, e faz um monte de coisa. Então, assim, a gente não tem como evitar. Não tem como. Não tem. Quando o leite derramou, é muito difícil de limpar. Então, o caminho é pelo diálogo, é pela conversa, é pela orientação, é por estar junto. Eu acho que é pela prevenção. Eu acho que evitar. Então, assim, limitar o caso do videogame. Se fosse eu tenho minha filha muito pequenininha, ela não mexe com isso. Limitar o tempo, limitar, ver com quem ele está jogando com seus amigos da escola. Eu acho que o caminho é um caminho assim, mais assim, antigo, né? Mais assim, antiquado. Infelizmente, eu não tenho uma solução muito melhor. Lamento. Infelizmente. Tá bom, vamos lá. Pergunta, Marcos? Doutor, muito obrigado pela sua palestra. Realmente é um incentivo para todos nós, para todos os alunos do direito, né? Eu sou da tecnologia, então eu gostei demais da sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta sobre o ECA digital. Qual o pensamento do senhor sobre o impacto da implantação do ECA digital na família e na área jurídica? Olha, eu vou ser sincero e eu me justifico. Eu estou fora do direito da infância há alguns anos, então eu realmente não sei, mas eu acho que entra dentro dessa linha do que eu falei. As soluções, os problemas, eles evoluem, eles vão evoluindo, a forma como as coisas elas vão aparecendo, elas vão tomando novas caras, mas eu acho que no frigir dos ovos, se a gente pega a essência das coisas que davam certo, são elas que vão resolver os nossos problemas. Então, atenção, hoje em dia o que eu tenho visto que é muito grave, me preocupa muito, são as bets. São as bets. As bets são um negócio que elas estão, assim, espraiadas. As pessoas, elas detonam suas famílias de forma silenciosa, e por falta de atenção, por falta de conversa, de diálogo. Então, assim, são coisas... eu acho que a ideia que está por trás é a gente cuidar uns dos outros para evitar esses tipos de problema. Eu acho que é isso. Mas agora, eu confesso que, infelizmente, como eu estou fora da infância, vou ficar te devendo uma resposta mais técnica. Não, perfeito. Obrigado, então. Boa noite. Eu queria saber se você tem alguma opinião da já recente novo implemento de lei, projeto de lei, na regularização da internet. Você acha que vai ser boa, vai ajudar, acha que vai molhado? Seja sobre, né? Obrigado. Eu acho que o Brasil, ele tem uma peculiaridade, que é uma herança portuguesa nossa. Deixa eu ficar em pé para todo mundo me ver, não ficar só sentado. A gente tem uma herança portuguesa que a gente tem a mania de ficar regulamentando tudo. Tudo. Então, assim,
precisa se regulamentar. Eu acho que o STF ele deu várias balizas jurídicas de interpretação de como a gente deve encarar as redes. E eu acho que ela vai ser importante. Ela vai ser importante e eu acho, inclusive, eu estava assistindo uma palestra, eu não vou lembrar de quem, eu acho que é um jurista americano chamado Steven Levetsky. Ele é muito proeminente. E ele fala uma coisa muito bacana, que assim, a gente tem que realmente aceitar o elogio. Que o Brasil, por exemplo, ele ficou muito bem preparado para lidar com os ataques à democracia. Eu não digo do Bolsonaro, não quero entrar em questões políticas, não é o caso, mas eu digo isso quando, por exemplo, na justiça eleitoral, eles lidaram com os ataques de fake news. É uma coisa, eles bombardearam e usaram justamente os tais robozinhos zumbis. Você tem, é muito interessante, você cria um perfil na internet, não tem seguidor, não tem nada, e você vai lá e bombardeia com informação, com coisas falsas. E a gente, a jurisprudência, o tribunal, puxa aqui a sardinha para a justiça eleitoral, encarou muito bem, deu respostas muito assertivas, muito boas, e eu acho que assim, a regulamentação ela é importante, ela é necessária, mas como a gente viu aí com o Trump, a gente vai sofrer com isso. As big techs elas vão chiar. Mas eu acho que a nossa regulamentação hoje em dia ela resolve muita coisa. Tem mais? Excelência, boa noite. O senhor falou sobre lavagem de dinheiro, um tema muito interessante. Eu gostaria de frisar o seguinte: no quesito lavagem de dinheiro, o dinheiro, todo mundo sabe que é moral. Quem é a vítima? O Estado? E não é um livre comércio? Essa que é a dúvida. A dúvida é quem é a vítima desse caso. Estamos tratando do quê? É o simples, eu negociei uma coisa, não tributei ela, e isso é um crime? Quem é a vítima? O Estado? O Estado é vítima? O Estado não é uma pessoa. Entende-se como crime a vítima em si. Quem é o crime? O Estado? O crime de lavagem de dinheiro, ele é um crime que, quando eu estudei, ele tinha uma configuração, e felizmente essa configuração mudou depois de um tempo. O crime de lavagem ele é o seguinte: você pratica um crime qualquer, furto, tráfico, sequestro, você praticou um crime e você auferiu renda com aquilo, você ganhou dinheiro com aquilo. E aí, com aquela renda, você vai pegar aquele dinheiro e vai colocar ele no mercado. A vítima é a vítima do crime antecedente. O crime de lavagem ele é um crime que ele sempre vem conexo ao outro. Então, a vítima dele é a vítima do crime anterior, do crime antecedente. É a vítima do tráfico, no caso do tráfico de drogas, é a coletividade. No caso do sequestro, é a vítima do sequestro. Na extorsão, a mesma coisa. Tem um filme muito legal que é o do Breaking Bad. O Breaking Bad, ele mostra isso. O Albert White, que é o traficante, ele vende horrores, vende, ganha um monte de grana. Aí ele abre a parte de baixo da casa dele, coloca em sacos plásticos o dinheiro. Só que chega num ponto que ele está vendendo tanto que não tem onde guardar, não tem onde enfiar aquilo. Então ele precisa misturar aquilo e dar ar de legalidade. Ele contrata aquele advogado lá, que gerou até uma outra série. E é interessante até lembrar, falando disso, que o Al Capone,
da máfia norte-americana. O Al Capone, ele era americano. Tinha origem, não sei se ele era italiano, não lembro. Italiano. O Al Capone praticou um monte de crime, matou um monte de gente, fez um monte de coisa, extorquiu gente, praticou corrupção. E ele foi preso por quê? Por lavagem por sonegação fiscal. Ele auferia renda, não lavou bem o dinheiro, aquilo gerou um enriquecimento. Aliás, ele lavou bem o dinheiro, mas ele gerou um enriquecimento que era injustificado e ele não pagou os tributos. Foi preso por lavagem de dinheiro. Então, esses crimes, eles são relevantes. O exemplo aí do Al Capone é um clássico. Mais alguém? Ok? Ah, desculpa, eu ia pedir. Ó, sim, colega, eu vou fazer pergunta para os dois. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua palestra. Viajando nos filmes policiais e de justiça internacional, é possível usar o criminoso em benefício da justiça? Para que ele, nesses crimes que eles são tão expertos, como se fosse uma relação premiada, alguma coisa assim, para auxiliar a justiça a entender como tudo isso funciona, realmente. A legislação brasileira permite isso? Ela permite, ela tem o Instituto da Colaboração Premiada, ele está previsto em várias leis. Eu não vou saber, quando eu estava na época do concurso, eu sabia enumerar as leis de código salteado, hoje eu não lembro mais. Mas ele está previsto em várias leis, ele é válido e ele ajuda a desbaratinar. Só que é algo que não acontece, não é algo que aconteça, é muito, muito raro. Para o criminoso atualmente, acho que ele se fecha e não. A verdade é uma verdade muito dura e muito cruel. O Estado, ele está muito aquém. A gente não tem recursos para investigar, são coisas que a gente, assim, não pega. É muito difícil. São muito raros os acontecimentos, a gente não tem estrutura física, a gente não tem dinheiro, não tem pessoal humano capacitado para lidar com isso. Tá? Infelizmente, a realidade é essa. A gente tem, infelizmente, tem delegacias especializadas nisso, tem pessoas dentro do GAEC, o Ministério Público tem o Cyber GAEC, que são promotores especializados nisso. Os caras, eles são formados em direito, obviamente, e estudam aquilo, com o auxílio de técnicos, de analistas e tudo mais. E eu acho que, assim, o futuro, e é um futuro que eu acho que está vindo rapidamente, é a tal da Justiça 4.0, que vem a ser o quê? A gente vai especializar as pessoas. Então, no futuro vai ter, em Ribeirão Preto, por exemplo, uma vara especializada em crimes cibernéticos. Então, vai ter um juiz, um promotor especializado em investigação sobre isso. Porque não é algo que está nos livros, desses cursos, desses manuais. É muito dinâmico. E a colaboração premiada, em geral, ela não acontece muito por uma razão. O Estado não consegue proteger bem a pessoa. Não consegue. Então, a pessoa ela não vai se sentir segura o suficiente, não vai se sentir protegida para vir e revelar toda aquela trama, né? Eu que agradeço. Mais alguém? Doutor, existe diferença entre os softwares que nós acessamos na Surface Web e os softwares que são acessados na Dark Web? Porque, por exemplo, muito se diz que existe a circulação de conteúdo de exploração sexual infantil no Telegram, por exemplo, que é um software que nós temos acesso. E aí me surge a dúvida se essa circulação acontece no software que nós acessamos, na Surface Web mesmo, ou se ele acontece, não sei, de repente, no software que é acessado na Dark Web. Isso. O software, ele é o que eu falei, ele é uma ferramenta. Pode ser usado, o Telegram
ele tem um sistema de criptografia muito bom, assim como o WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma criptografia de ponta a ponta, que ele mesmo fala, que serve para justamente impedir que isso aí seja rastreável, seja identificável, exceto quando você apreende o celular e extrai as informações do celular, mas uma pessoa de fora não consegue ficar monitorando a sua conversa do Telegram e a sua conversa do WhatsApp. Mas assim, a diferença da Dark Web é que na Dark Web é um local em que é mais comum, em que é mais frequente, é um local em que as pessoas se encontram para fazer porcaria. Então, essa que é a diferença. Na Surface Web também tem isso, tem pessoas que usam isso e tudo mais, que fazem esse comércio, mas a pessoa que faz isso de forma profissional, de forma técnica, ela vai lá e, eu vou me resguardar, para eu continuar fazendo isso, eu vou me proteger por meio das criptografias e tudo mais, aí ela entra numa área mais difícil de rastrear. Então a diferença, a peculiaridade é essa. Mais alguém, gente? Não está indo? Não? Ok. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço o convite, agradeço a presença de todos, a paciência. Eu sei que é um tema árido, meio chato, mas eu acho que tem algumas coisas que são muito legais nele que ajudam a instigar, nos instigam. Muito obrigado, viu? Sim, com certeza foi conhecimento para todos nós, esclarecedor, porque a gente acha que conhece, mas não conhece. Então, muito obrigada mesmo. Agora eu convido o Dr. Paulo, professor Paulo Scatolin, para presenteá-lo com a entrega da nossa placa. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Parabéns pela palestra. Senhor, me permita abrir para esse professor. Parabéns, viu? Parabéns. Ainda temos o nosso certificado. O certificado. Não pode sair da uma jornada jurídica sem receber o nosso certificado, não é? É uma honra, viu? Parabéns. Mais um presente, Cris? Mais um presente. Paulo, a sexta. Esse eu entrego também? Olha que entrega também. É um agradecimento. É um agradecimento Lá da faculdade, pela sua presença, né? Pela riquíssima contribuição. Vamos brindar com sua palestra. Brilhante. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Pessoal, Parabéns. vamos. Temos uns sorteios. Presente para os alunos. Vamos fazer o sorteio. Quem, doutor Daniel, vai sortear um? Tira o olho, Stephanie. Quem está de olho? Stephanie? A Stephanie tem que ficar de lá, costas, porque ela está rindo, morando ó. no sorteio. O que nós vamos sortear primeiro, Cris? Primeiro, Almofadinha? um kitzinho com 2 almofadas personalizadas, que foram feitas especialmente para o evento. Que foi uma das nossas patrocinadoras. Que vai sair o nome da confeccionou. Stephanie. Você que vai sortear? Você? O doutor que sorteia. 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 Tá, número ou nome? Nome. Ixi, pelo amor de Deus. Jailson da Silva. Jailson da Silva. Tá.
participou e ganhou. Vou tirar uma foto de vocês. Obrigado pela pergunta e parabéns. Obrigado pela foto. Vou tirar uma foto. Parabéns. Mais um, doutor Daniel. Vamos ver quem é o seu aqui, Cris. Quem é o próximo brinde? Um dicionário bacana, jurídico. Um dicionário jurídico. 2025. 2025. Ellen Santana da Silva. Ellen Santana da Silva. Foi embora! Foi embora! Então, a gente vai sortear o outro. Nicole Isabelle Souza Santos. Aí, tá aí. Muito obrigada. Mais um livro. Temos mais um livro. Globalização e Cidadania, da Renata Foloni. Vamos lá. Eu ouvi, tá? Eu pedi, ué. Danilo Gomes Souza. Danilo tá Aqui. Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Não? Agora só amanhã. Os outros só para amanhã. Gente, muito obrigada pela atenção. Tem mais o quê? Tem mais um. Um quê? A gente vai sortear um curso. Ah, chegou? Sim, a gente vai sortear um curso de extensão da Legale. Da Legare? Da Legale Educacional. Vai sortear agora? Pode sortear hoje, é um curso de extensão. E na quarta-feira a gente sorteia o preparatório da OAB. Ok, recebemos a informação agora que vamos sortear um curso de extensão da Legare. Um curso jurídico, ou seja, serve para qualquer período do curso, ok? Vamos lá? Lembrando que são os cursos de curta duração do site da Legale. Passar o nome para mim, CPF, tudo certinho, que eu vou passar para a Legale, eles vão entrar em contato com vocês, tá? Edinael Ferreira Midrazo. O quarto termo arrasa, né? Toda jornada o quarto termo arrasa. Agora acabou? Agora acabou? Então tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela presença, pela palestra. Pessoal, obrigada. Ó, vou deixar um recadinho para amanhã, para quarta-feira, usar a mesma credencial, por favor, que às vezes o pessoal perde, aí amanhã não consegue entrar, tá bom? Então vamos com os professores para tirar uma foto aqui. Ah, sim, os professores, vamos tirar fotinhos.